Então eu vou aproveitar também para falar um pouquinho aí de como será a dinâmica da apresentação, tá? A ideia é que eu compartilhe aí um pouco do conceito, né, e principalmente focar em inúmeras razões para que todos tenham uma malha de controle aí bem ajustada. E como o Gomes mencionou, depois ele vai mostrar para vocês aí na prática como é que funciona a solução. Eu aproveito também para comentar que vocês podem fazer as perguntas aí via chat, né, via bate-papo. E caso vocês, por acaso, tenham alguma pergunta aí que considerem mais sigilosa, não se sintam à vontade em fazer pelo chat, vocês podem enviar para a gente aí também por e-mail, né? Tem aí o meu e-mail, o e-mail do Rafael Gomes, ou também enviar no e-mail geral aqui da Aquarius, né? Que é o industrial@aquarius.com.br, que alguém aí vai prontamente aí te responder, tá ok? Bom, pessoal, então, para a gente mostrar aí começar a falar do que uma malha de controle, né, para que todos aí, digamos, estejam na mesma página, né? Uma malha, ela consiste em um conjunto de equipamentos e instrumentos utilizados para controlar uma determinada variável de processo, que é a saída, de acordo com o tipo de controle. A malha também vai poder ser definida como fechada ou aberta, tá? Um sistema de malha aberta é aquele em que a saída não é utilizada para ajustar a variável de entrada, né? Então a saída não é utilizada para alterar a ação do controle. Um exemplo prático para isso é um forno de fogão a gás aí convencional, né? Hoje em dia muitos têm também o elétrico, né? Mas no elétrico, de certa forma, você consegue saber aí a temperatura ideal, né? Outro exemplo pode ser também as torradeiras, sanduicheiras, você coloca lá o pão para esquentar, mas não necessariamente você sabe se ele vai ficar numa temperatura boa, vai queimar ou não, enfim. Então fica difícil aí de ter essa noção. Já um sistema em malha fechada é aquele onde a saída ela é controlada através de correções na variável manipulada, né, que é a entrada, com a utilização de um sensor aí, por exemplo. Um exemplo de malha fechada, né, existem vários, mas alguns que eu gosto de citar aí, o primeiro é de um carro, né, numa rodovia, que você necessita aí ajustar a sua velocidade, então a saída é a velocidade desejada, a entrada pode ser aí o seu pé no acelerador, né, e o sensor seria o velocímetro, né, que vai te dar aí a referência necessária para você alcançar a velocidade desejada. Um outro exemplo, esse eu gosto mais, aí, principalmente no calor, né, que tem feito, é o exemplo do chuveiro, né? Você pode utilizar o seu corpo como sensor, a torneira, o registro aí seria a entrada, né, e a saída de água na temperatura desejada aí é o seu objetivo final. Bom, falar um pouquinho aí quais são os papéis da malha de controle, né? O primeiro que a gente pode citar é a segurança, né, manter sempre a operação muito segura, a fabricação sempre previsível, né, com a possibilidade de agendar um lote aí para um cliente, não ter problemas aí com a entrega, por exemplo, um processo sempre eficiente, né, com menos desperdício possível, um processo bem estável, né, sem problemas aí nos produtos finais, problemas de qualidade, a agilidade na alteração de parâmetros, né, quando eles são necessários, né, a gente tem, por exemplo, alguns clientes aí que produzem mais de um tipo de produto, enfim, então acaba tendo essa necessidade de fazer as alterações do parâmetro. E o que a gente acaba, E o que a gente acaba encontrando aí muitas vezes, né, são indústrias que não dão as devidas atenções para essas malhas de controle. A gente tem alguns casos aí de indústrias que iniciam a produção, né, com as malhas mal sintonizadas e permanecem assim por um longo tempo. Então, a gente pode ter troca aí de equipamentos, troca de matéria-prima, mas a sintonia fina, os ajustes, eles não são realizados. Então, eles só levam em contas fazer algum tipo de ajuste na malha quando realmente existe algum tipo de problema, né? Que pode ser tarde demais, né? Pode ter muitos impactos negativos aí para sua produção. Então, portanto, de uma forma bem geral, é sempre recomendado, né, que as malhas sejam gerenciadas aí constantemente, né? Determinar aí um owner para a solução, uma equipe, enfim, um responsável, né, para fazer isso. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão aí bem gerencial, tá? Das malhas de controle. Os principais motivos aí de baixo desempenho. Então, indo de encontro ao que nós comentamos, a gente pode listar aí alguns motivos, né, para o baixo desempenho das malhas de controle. No momento do comissionamento, por exemplo, né, por prazo curto, né, aqui no Brasil é bem comum aí a gente começar muitos projetos aí já atrasados, né, então o pessoal acaba fazendo tudo da forma mais rápida possível, né, ao invés de fazer da forma mais precisa e correta possível. O pessoal adota também, aí tem o costume de adotar uma sintonia das malhas bem mais conservadoras, né, não levando em conta qual seria o melhor desempenho da malha, né, consideram sempre aí o pior caso, né, e a gente também tem os casos em que as malhas
são notadas apenas quando existe alguma grande variação. Pois uma vez que tudo está em produção, né, tudo está funcionando, o pessoal costuma nem mexer, né, o famoso time que está ganhando não se mexe, mas muitas vezes a gente pode mexer aí para ampliar um placar, enfim, ou seja, para também fazer esses ajustes aí na sua malha para que ela tenha um rendimento bem melhor. E muitas vezes a gente também se depara aí com soluções em que as malhas ficam setadas, né, em manual, né, principalmente quando a gente tem casos de um operador bem experiente, que conhece bem aí do processo da planta, mas uma vez que esse operador aí faltar, enfim, por algum motivo ele sair da empresa, vai ficar bem difícil de vocês manter o padrão. Então, quanto mais automatizado for a malha, né, o seu controle, melhor é para vocês. E quais são as consequências de uma malha mal ajustada, né? O que isso pode causar? A gente cita aí também o uso desnecessário de matéria-prima, né? A gente tem, por exemplo, uma fábrica de chocolate, né? A gente visitou aí recentemente, então, caso o chocolate chegasse numa temperatura muito elevada, não tivesse um ajuste muito preciso lá do forno, ele poderia ficar com gosto de queimado, então literalmente ia ter que descartar toda a matéria-prima, né? Então teria aí uma perda total do material, não teria mais o que fazer. Uma malha mal ajustada também pode diminuir a vida útil dos equipamentos. O desempenho geral da malha, né, não será o adequado. O produto poderá ficar fora de especificação, né, com uma qualidade aí inferior à desejada. E a produção também não fica previsível, né? Você tem um grande aumento aí de variabilidade. Então fica difícil de fazer um controle, um planejamento. Bom, eu levantei muitos pontos, né, muitos aspectos, mas indo direto aí ao ponto, sendo bem mais claro, o controle solto ele custa muito dinheiro para a empresa. Então, quanto mais controlado for o processo, menor serão os desperdícios e maior será sempre a margem de lucro, tá? Então é bem importante aí focar nisso, que faz grande diferença. Falando a respeito aqui dos benefícios das malhas, né, inclusive esse foi um ponto que a gente divulgou bastante, a gente explorou bastante durante aí os nossos anúncios, né, e convites para esse webinar, porque são realmente aí os pontos que mais chamam a atenção, né, que mais fogem aos olhos e são os mais importantes para a gente focar. A gente ressalta aí o aumento na capacidade produtiva, né, que pode chegar até uma ordem aí de 5%, um aumento também na eficiência produtiva, né, podendo chegar até a casa aí de 10%, uma grande diminuição aí no consumo de energia, né, podendo chegar até 15%, e o mais significativo é a diminuição dos defeitos de produção, que pode chegar até uma ordem aí de 50%. Ainda para encorpar mais o discurso, né, notem que existem outros estudos, outros dados, né, comprovando todo o benefício, né, com a otimização das malhas, né, ele melhora o desempenho, a economia, a qualidade dos produtos finais, enfim. E nesse caso específico, né, a gente tem esse estudo mostrando, na verdade, a condição atual de algumas malhas de controle, né. Então eu até aproveito e convido a fazer uma reflexão, né, será que as malhas de controle do seu processo produtivo também estão nesse cenário, né, onde tem muita margem para melhorar e, consequentemente, aumentar a margem de lucro? Então fica aí também essa reflexão aí para vocês. Bom, existem mais estudos ainda sobre o tema, né, muito material. Eu, inclusive, até aproveito aí para mencionar, né, eu escrevi um artigo no finalzinho do ano passado, então até recomendo aí a todos a leitura, e até aproveitando já um gancho aí para o nosso próximo slide aí, que é sobre ESG, né, tem aqui ó, o link também, depois vocês vão ter acesso à documentação, então vai ficar mais fácil de acessar. Então, sobre ESG, que também é um assunto que está bem em alta aí recentemente, né? A gente tem aqui uma matéria da LNS, né, que é uma organização de consultoria e pesquisa que ela foca nas melhores práticas para líderes de operação e tecnologia. E a ideia aqui é mostrar que nós podemos ter iniciativas relacionadas ao ESG com o uso da ferramenta, né, de controle aí e sintonia de malhas. Então ela está diretamente relacionada a esse assunto, né? A gente pode citar novamente alguns pontos, como aumento na segurança e conformidade, dessa maneira vai ter o atendimento aí às normas regulatórias, né, e às exigências também regulatórias, né, ambientais, por exemplo, uma grande redução no consumo de energia, né, e outros insumos, outras matérias-primas, redução nos custos de manutenção, né, maior longevidade aí de atuadores, né, do sistema, como válvulas de controle, enfim. Então esse assunto também tem tudo a ver aí com
com ESG, tá? A gente sabe que tem muitas empresas aí que tem algumas frentes relacionadas a esse assunto, então é bom ficar bem atento, né, e deixar bem claro que essa tecnologia também tem tudo a ver com esse assunto. Bom, agora dando uma explanada aqui geral, né, obviamente aí depois o Rafael vai dar uma visão mais prática, né, de como funcionam as ferramentas, mas primeiro a gente vai falar aí da ferramenta para sintonia de malhas de controle, que é o Loop Pro. Então, dentre as aplicações, né, como você pode usar a ferramenta, a gente pode destacar que ela faz aí a sintonia das malhas realmente com muita rapidez, né, em questão aí de minutos. Ela simplifica o processo mesmo em condições adversas, ao contrário até de algumas ferramentas aí que a gente encontra no mercado, né, que elas exigem que os usuários mantenham os processos estáveis, né, antes do uso do software, o que é um pouco irônico, né, porque uma vez que você tem o seu processo aí num estado estacionário, né, você pode com mais facilidade fazer o ajuste manualmente, né, então não faria muito sentido aí utilizar um software para fazer o ajuste do PID. A ferramenta utiliza dados em tempo real ou dados historiados, tá? Permite a sintonia tanto de malhas abertas como malhas fechadas, né? Tem um desempenho aí confirmado em ambos os casos. E ela gera também relatórios completos com todos os parâmetros aí de ajustes que são necessários. Sobre o licenciamento, né? A gente tem algumas formas aí de licenciar o Loop Pro. O primeiro aí que eu posso destacar é o licenciamento Standard Node. Nessa opção, você faz a instalação aí num computador, né, seja ele um notebook ou um desktop. Você tem que determinar qual seria o tipo do controlador, tá? Ele só permite o uso de um tipo de controlador. A gente tem outra opção que é o Standard Site. Você também vai ter o suporte a um único tipo de controlador, mas a diferença é que você vai ter a possibilidade de utilizar vários usuários concorrentes, tá? Não há um limite para a criação aí de usuários, o limite é para o número de usuários concorrentes. Aí a gente tem também a licença Plus Node. Nela você vai ter acesso a vários tipos, né, o suporte a vários tipos de controladores aí dos maiores fabricantes aí de mercado, e também vai fazer a instalação aí num único computador. E por fim, a gente tem aí a nossa versão mais completa, né, que é a Plus Site. Nela você pode tanto fazer a instalação em um servidor para prover acesso aí a inúmeros usuários concorrentes, quanto o uso também em plantas aí que tem mais de um tipo de controlador, tá? Então essa acaba sendo aí a nossa licença mais completa aí do Loop Pro. Agora dá uma geral a respeito da nossa ferramenta de malha de controle, né, para gerenciamento de malha de controle, o Plantesp. Ele é um software voltado aí para gerenciar as malhas de controle, tá? Não fazer o ajuste como faz o Loop Pro, ele faz uma gerência realmente aí de todas as malhas, né? Tem o objetivo aí de controlar e analisar todos os dados pertinentes ao seu processo, fornece indicadores de desempenho, né, relação entre malhas, enfim. Auxilia também de forma bem facilitada a administração dos controladores PID, né, entre outras funcionalidades que o Rafael Gomes aí novamente vai mostrar para vocês em breve. E o licenciamento do Plantesp, como é que é o licenciamento? Ele também é bem simples, tá? A solução é licenciada de acordo com o número de malhas. As licenças começam a partir aí de 50 malhas, passam para 100, 200, 300, 500, enfim. Então a gente consegue aí prover as licenças de acordo com o número de malhas que vocês tiverem, de acordo com a necessidade. A licença é perpétua, né, e deve ser instalado em um servidor local, aí é on-premise. Necessita de um banco de dados SQL. Então, até em resumo, pessoal, as soluções, o Plantesp e o Loop Pro, eles são independentes, né? Não necessariamente eles precisam ser compradas em conjunto, mas é fato até que a gente consegue até condições mais vantajosas caso a compra das ferramentas aí ocorram em conjunto, tá? Uma vez que elas são complementares. Então, é legal também passar essa informação aí para vocês. A respeito da arquitetura, né, ela também é bem simples, né, eu vou começar aqui da esquerda para a direita, né, a gente tem aí o servidor que faz a análise dos dados, né, de base temporal, que também o servidor de base temporal pode ou não também estar instalado na mesma máquina do Plantesp, tá, isso não é necessário, muitas vezes vocês possuem já um servidor de base relacional, aliás,
e ela está em uso, se vocês tiverem ainda capacidade para utilizar alguns recursos para o Plantesp, não é necessário então que seja um servidor específico, tá? A visualização é feita via HTT, por exemplo, né, ele pode enviar também alertas por e-mails de relatórios pré-moldados, todos os cálculos são realizados dentro do SQL, e é possível aí você fazer conexão aí também com o Plantesp, né, via API REST. Então, para resumir aqui, o gerenciamento das malhas, né, e os devidos ajustes, eles devem ser sempre realizados de maneira contínua, para que tudo ocorra dentro dos padrões de qualidade. Então, não adianta nada você instalar aí a solução e não olhar ela aí com frequência, né, que você pode ter muitas variáveis aí no decorrer do tempo que possam mudar aí a sua produção. Então é importante que realmente, né, isso é um ponto que a gente bate bastante, que a solução realmente precisa ter um responsável, precisa ser feito aí com bastante frequência. Bom, agora eu passo a palavra aí ao Rafael Gomes. Gomes, por favor, fique à vontade aí para mostrar um pouco das duas soluções aí na prática. Isso aí, obrigado, Rodrigo. Bom, pessoal, vou me apresentar rapidinho de novo aqui para os nossos amigos que entraram depois. Eu sou Rafael Gomes, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Aquarius, né? Eu sou pré-vendas, estou mais ou menos uns 6 anos aqui, e eu vou ser o responsável pelas demonstrações, né? Antes de começar, o Rodrigo falou de licenciamento, queria contar um caso que aconteceu agora há pouco. Todo webinar, né, eu entro e vejo eu vejo o ambiente, né, para ver se está tudo certo, né, se está tudo rodando, até reinicio a máquina. E aí, quando eu fui entrar no Loop Pro para ver se estava tudo de pé, apareceu uma mensagem para mim: olha, a sua licença expirou no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro é mais conhecido como hoje. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não acredito. O pessoal dos Estados Unidos agora deve estar dormindo ainda, porque são 8 da manhã aqui, deve ser 6, 5 lá, né? Falei, tô ferrado. Mas deu tudo certo, eu fiz um e-mail meio sensacionalista lá, o pessoal foi super solista, né? O pessoal da Control Station, que é o nosso parceiro, e deu tudo certo, né? Comigo a Lady Murphy já começou no coice aqui, né? Mas vamos lá, deu tudo certo. Muito bem, vou compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Deixa eu só minimizar aqui o meu Teams e começar aqui. Bom, como o Rodrigo falou, né, a solução ela é composta de dois softwares, né? O primeiro é o software que a gente vai realizar sintonias, né, das nossas malhas, verificar se está de acordo, né, com a resposta que a gente quer, enfim, né, e depois a gente vai para o Plantesp. Esse cara que eu estou mostrando, né, o Loop Pro, ele pode trazer dados das mais diversas formas. Eu posso pegar dados ao vivo de um servidor ao PC, né? Aí eu tenho as minhas tags lá das minhas malhas, enfim. Posso fazer a sintonia offline através de um arquivo, tá? Vou mostrar isso depois para vocês. De uma fonte de dados histórica, pode ser então um banco de dados relacional, né? Pode ser uma outra fonte de dados que suporte a DBC, por exemplo, né? Pode ser um historiador, né? Como História, um OSI, enfim. E eu posso pegar estatísticas também de um arquivo como esse aqui, né? E aí, meus amigos, eu não tenho, né, obviamente, um processo aqui, né, para mostrar um processo real. Então, eu vou usar uma ferramenta da própria Control Station, que vem junto já do Loop Pro, que é um simulador de processos mesmo, tá? Eu tenho aqui desde processos simples com uma única malha, né, processo de vazão, de temperatura, do que quer que seja, né, até processos um pouco mais complexos, né, uma arquitetura mais complexa com malhas em cascata ou de multimalhas, né, ou até criar o meu próprio aqui. Então, já vem essa ferramenta junto aqui para a gente fazer treinamento, para a gente testar, né, brincar aqui com software sem interferir no processo, tá? Então, eu tenho aqui um processo que controla nível, né? Tenho aqui em cima o meu nível, né? O meu set point e o meu nível, eles estão juntinhos aqui, tá estável o processo. E aqui embaixo eu tenho a resposta do meu controlador, tá? Esse camarada aqui, tá? Aí eu poderia entrar aqui, configurar, enfim, ele tem toda a parte de
A camada de configuração dele é bem interessante, mas o foco aqui é só para mostrar para vocês o processo, tá? No momento, meu nível está aqui em 3 metros, né? O nível vai de 0 a 10. Eu coloquei aqui em 25 vezes o processo aqui para ser mais rápido, né? E eu vou, então, verificar se essa sintonia, né, que está aqui no meu controlador, ela é a melhor. Para isso, eu vou usar o Loop Pro. Eu vou pegar, então, dados ao vivo aqui no Live Data, vou no meu servidor de demonstração, né, que é o Demo Server, e vou procurar essa malha de controle, né, que é a 2LIC01, desse processo aqui. Tá? Todas as malhas, todos os servidores de dados que eu tenho conectados aqui, vão aparecer aqui para mim, tá? Então, vou pegar essa malha, que é daquele processo que a gente está vendo, e vou para o próximo passo, que é ver se os dados estão sendo, os dados certos estão sendo coletados, né? Isso aqui está numa resolução muito pequenininha, ele está com esse monte de oscilação aqui, tá? Mas assim que a gente der um degrau aqui, a gente vai ver. O que eu vou fazer, né? Eu vou mudar, eu vou dar um degrau aqui do meu set point de 3 para 7, né? Vamos manter um número redondo aqui. Em azul aqui eu tenho meu set point que mudou. Aqui eu tenho o meu nível subindo e aqui embaixo eu tenho a resposta do meu controlador. Percebam que ele já saturou aqui, ó. Ele já chegou no 100%, está lá torando e o nível continua subindo, né? Aqui ele deu um pequeno overshoot, né, um pequeno sobressinal, né, ainda está estabilizando e eventualmente ele vai chegar aqui em regime permanente, né? O que eu tenho aqui é um PID, tá, pessoal? Deixa eu diminuir a velocidade aqui, porque eu já tenho o que eu preciso, né? Deixa eu mudar aqui também a minha janela de tempo, olha só. Esse cara aqui, o Loop Pro, ele estava coletando os dados que estavam lá, né, provenientes do meu processo, né, que eu, no caso, eu usei o simulador. Quando a gente faz para a gente fazer essa sintonia, pessoal, a gente precisa provocar esse tipo de comportamento no sistema. A gente precisa provocar um degrau, por exemplo, né, provocar um pulso, ou as duas coisas juntas, né. Eu preciso provocar essa mudança de set point, né, para ele criar o meu modelo, tá? Então, eu vou inevitavelmente precisar fazer isso uma hora ou outra no meu processo. Uma vez que eu vejo que os dados estão sendo de fato coletados, né, são os dados que eu preciso, eu vou para a próxima parte, que é criar o modelo desse cara aqui, tá? O modelo dessa sintonia. Eu posso escolher, né, se é um modelo de primeira ordem com tempo morto, se é um de segunda ordem, eu posso mudar tudo isso aqui, né? Posso ver quando que foi alterado o set point, né? Eu tenho várias configurações aqui de exibição, né? E aqui, nessa linha amarela, eu tenho o modelo que o Loop Pro me criou. Tá? O modelo da sintonia que ele criou aqui para mim, né? Aí eu vou falar, olha, eu quero que você trabalhe, né, que o modelo, na verdade, a janela de tempo seja só essa que está dentro dessa janelinha amarela aqui, ó, dentro desses limites amarelos, tal, que está antes e depois eu não preciso, tá bom? E aqui embaixo, meus amigos, eu vou ver algumas propriedades desse modelo que ele criou, né? Por exemplo, eu tenho aqui o tempo inicial e o tempo final. O R quadrático, que é o coeficiente de determinação, né? Ele vai me indicar quão bem esse meu modelo que tá, esse traço amarelo aqui, né? Que é o meu modelo, quão bem ele está se encaixando nesses dados, né? Que eu tô trabalhando aqui, os dados do meu processo. Tá? Aí, né, quem lembra das aulas de estatística já sabe, né, quanto maior esse número, quanto mais próximo de 1 o coeficiente de determinação, melhor, né, mais dentro, mais relacionados os dados estão, né? A documentação, pessoal, do Loop Pro, ela recomenda deixar esse número acima de 0,8, tá? Eu, particularmente, Rafael, prefiro trabalhar com... eu sou um pouco mais chato, né? Eu prefiro trabalhar com um número um pouco maior, eu recomendo acima de 0,9, tá? Mas trabalhar com um número mais próximo de 1 aí é melhor, tá? E aqui ele vai criar esse modelo de modo que esse R quadrático aqui seja o mais próximo de 1 possível. Se eu mudar o ganho, né, desse modelo aqui,
percebam que ele está mudando aqui o meu R quadrático. O Loop Pro ele vai fazer diversas simulações, ele vai me trazer o modelo que traz esse R quadrático mais próximo de 1, um coeficiente de determinação mais próximo de 1. Tá? Aí posso mexer nas minhas constantes de tempo, também vai mudar o R quadrático e a minha curva aqui em cima. Tá? O meu tempo morto, né, que vai deslocar aí a minha curva, também vai mexer nisso aqui. Tá bom? Então, uma vez que eu tenho esse modelo definido, eu vou para o próximo passo, que é a sintonia em si. Tá? Aqui, pessoal, eu tenho algumas coisas para mexer, né? A primeira delas, né, e a que a gente passa mais tempo, é quando a gente mexe nessa barrinha aqui, é onde eu vou, de acordo com esse modelo que eu fiz, eu vou visualizar a resposta estimada do meu sistema. Tá? Como que funciona isso? Aqui à direita, vocês estão vendo um gráfico onde, não sei se está dando para vocês verem aí, tem uma linha amarela, que é o set point, né? Ele cria aqui um degrau de 5 para 5.1, né? Ele cria um degrau unitário de 0,1. Em preto, essa linha preta aqui é a resposta do meu processo como ela está hoje. Tá? E em verde, a resposta dessa nova sintonia que eu estou criando aqui. Tá? Se eu arrastar para a esquerda, ele cria uma resposta mais agressiva. Ele está mexendo aqui nos ganhos, né, principalmente no ganho proporcional. Percebo que é mais agressiva, obviamente, ele está aumentando. Né? E essa linha aqui, ó, a linha verde, ela está criando um sobressinal, porque a minha resposta está mais agressiva, certo? Da mesma forma, aqui, ó, quando eu deslizo para a direita, ele cria uma resposta mais lenta, uma resposta mais estável, mais conservadora. Ele diminui o ganho, tá? Então, qual que é melhor, qual que é pior? Vai depender do processo, né? Aí que entra a expertise aí de quem conhece de processos, tá? Uma resposta mais agressiva, ela vai gerar, né, provavelmente vai estabilizar mais rápido o processo a custo de um sobressinal. Né, como está acontecendo aqui. Uma resposta mais conservadora vai aumentar o tempo de estabilização, vai deixar o meu processo mais lerdo, né, no bom sentido, mas vai se tornar mais estável, né? Então, tudo depende do caso, tá? Não sei se vocês perceberam, né? Quando eu coloquei uma resposta mais conservadora, ele foi enchendo esse gráfico embaixo aqui, verde, né? Esse aqui é o meu gráfico de estabilidade. Quanto mais preenchido, né, quanto mais esse gráfico tiver preenchido, né, quanto mais área verde eu tiver nesse gráfico, o meu controlador vai ser mais estável numa área mais ampla das condições de processo. Né? Ele vai responder de uma forma mais estável a perturbações e condições adversas aí do meu processo. Né? Só que para encher esse gráfico, ó, percebam que eu estou indo para uma resposta mais conservadora. Tá? Então, a estabilidade do meu processo, né, da resposta do controlador, ela é inversamente proporcional à agressividade da resposta do controlador. Tá? Se eu quero uma coisa mais estável, eu vou fazer uma sintonia mais conservadora. Tá? E aí vai de caso a caso. Eu vou deixar aqui, pessoal, uma sintonia mais conservadora, tá? Para a gente jogar lá no nosso processo. Não vou deixar ela tão agressiva, vou até ser ainda mais conservador aqui. Né? O meu ganho proporcional aqui está por volta de 0,2. Tá? Aí ele mostra que ele pega, né, se for uma sintonia em tempo real, como eu estou fazendo, ele pega os ganhos já do controlador, tá? Dá para mudar isso na sintonia offline, se eu quiser também. Algumas estatísticas aqui, então, fator de estabilidade, tempo de acomodação, como é que eu posso dizer? A resposta, né, a viagem, né, o range da resposta do meu controlador, né, é uma porcentagem por hora, percentual de sobressinal e o IAE, que é o erro integrado absoluto. Tá? Quanto maior esse número, pior. Aqui eu posso também colocar algumas notas, né, enfim, eu posso anotar aqui alguma coisa que eu queira. Então, tá pronta aqui a minha sintonia. Tá? Pessoal, só um parênteses, né? Eu vou mostrar isso na sintonia offline, mas tanto o Loop Pro quanto o Plant SP, eles têm compatibilidade com diversos controladores de mercado. Tá? Então a gente pega aí Allen Bradley, né? O Rockwell, né? A mesma coisa, pega Siemens, pega GE, um monte de fabricante, né? ABB, ele tem
compatibilidade já com esses controladores, tá? Eu já mostro depois para vocês. O próximo passo, então, meus amigos, quando a sintonia já está pronta, é eu implementar, de fato, essa nova sintonia, tá? Nesse caso aqui, como eu estou sintonizando em tempo real, estou pegando já direto de um servidor APC, eu consigo escrever esses novos parâmetros, né, de ganho proporcional, o TI, né, um sobre esse valor aqui, o ganho e o tempo derivativo também, diretamente no meu controlador, via OPC, tá? E é o que eu vou fazer. No momento, olha só, o meu ganho, a sintonia dessa malha aqui que eu estava mostrando aqui para vocês, ela está com ganho proporcional em 3, com tempo integral em 3 e o derivativo em 0. Tá? A minha nova sintonia, eu reduzi bastante esse ganho proporcional, né, que foi para 0,18, eu quero que seja mais conservador, e o tempo integral também diminuir. Tá? Eu vou simplesmente escrever esse valor aqui. Tá? Ele me mostra uma tabela, né, do antes e o depois, e ele aparece um aviso padrão aqui, né, olha, você está escrevendo novos valores aí no seu controlador, né? A responsabilidade é de quem está fazendo, né? Então ele aparece um aviso aqui só para a gente confirmar, a gente dá um sim, e eu escrevo, né? Eu crio essa nova sintonia, eu jogo essa nova sintonia para o meu controlador, ele já apareceu aqui, ó, né? Se eu for agora no meu controlador aqui, ó, eu já vejo, deixa eu ver aqui no Tuning Values, ó, eu já vejo aqui a nova sintonia. Tá? Vamos fazer uma simulação de novo aqui com essa nova sintonia. Deixa eu voltar meu set point para 3, deixa ele estabilizar. Olha como está bem mais devagar, né? Eu estou voltando com o set point para baixo para subir com o degrau para cima de novo, mas olha como ele está muito mais lento, né? Deixa eu até aumentar ainda mais aqui a velocidade para estabilizar. Né? Acho que eu exagerei no conservadorismo da resposta, né? Mas tudo bem. Eu vou dar um degrau aqui de novo, de 3 para 7, e vamos ver a resposta aqui, ó. Olha como está muito mais lenta, né? Eu acelerei o bicho aqui em 50 vezes, olha como ele está muito mais lento. Né? Isso está de acordo com o gráfico que a gente viu lá, né? Eu quis exagerar mesmo para deixar evidente a diferença, né? Mas olha como mudou, né? Tá legal a nossa sintonia? Depende, né? Para esse processo de controle de nível, talvez esteja muito lento, mas vamos supor que seja o ideal, né? Para eu não fazer de novo. O último passo, meus amigos, é a gente fazer. Na verdade, ele já traz aqui para a gente um relatório, tá? Ele já, por padrão aqui, ele já traz para nós aqui um relatório todo formatadinho, tá? Eu tenho aqui quem que fez a sintonia, né? Qual que era o controlador, os ganhos recomendados e os anteriores, né? O recomendado que a gente sintonizou, né? E o que tinha antes, a resposta antiga e a resposta nova, né? Todos aqueles dados que a gente estava vendo no momento da sintonia, eu estou vendo aqui agora, tá? E aqui o gráfico do meu modelo, né, como é que foi, ele traz algumas estatísticas do modelo, igual o coeficiente de determinação que eu tinha mostrado antes, o ganho e tudo mais, tá? E a nova resposta, né? E aí eu posso salvar esse relatório, né, para alguma eventual auditoria ou simplesmente para deixar aí, caso eu precise consultar depois, tá? Então é isso, deixa eu salvar o nosso relatório aqui, ele já salvou na pasta padrão aqui do Loop Pro, tá? E aí, meus amigos, a gente já fez a primeira parte ali do ciclo, né, que o Bonilha tinha mostrado, que primeiro fazer o ajuste, né, da nossa malha, tá? Tem outras formas de fazer, como eu tinha mostrado, tá? Eu posso pegar aqui, ao invés de ser um dado ao vivo, eu posso pegar dados de um arquivo ou de um servidor de dados histórico, né? Vou pegar aqui de um arquivo, tá? Eu formato ali do jeito que o Loop Pro precisa, né? Faço o parsing ali e trago para cá. A diferença da gente fazer a sintonia offline é que aqui, né, eu vou precisar indicar as variáveis e eu não vou pegar os dados em tempo real, né? Então eu vou apontar aqui esses dados que estão com 4 aqui, eu sei que são o meu set point.
O que está oscilando ao redor de 4 aqui, bem pouquinho, eu sei que é a minha variável de processo, é o meu nível. E aqui é a minha variável manipulada, né? Por exemplo, a abertura da válvula que vai permitir que entre mais ou menos líquido, né? E aí, mesma coisa, eu vou colocar a minha janela aqui para eu criar o meu modelo. Ele vai criar o modelo aqui para mim, né? Ele já faz isso automaticamente e vai me trazer aquelas mesmas coisas, né? O coeficiente de determinação, o ganho que eu posso mudar também. E o passo é o mesmo, tá? Eu faço a mudança aqui da minha curva, a mudança, na verdade, é na resposta do controlador, né? Para visualizar como seria a curva, para ele mostrar a sintonia atual, né? O que eu estava falando para vocês, pessoal, quanto a compatibilidade com controladores de mercado, é isso aqui, ó. Né? Tem o padrão da Control Station, né, obviamente, tem o ABB, né, tem aqui o 800XA, tem Allen Bradley, né, que é Rockwell, tem aqui GE, Emerson, Fox Bottle, Honeywell, tem Siemens, tem Yokogawa, tá? Se eu selecionar um outro controlador aqui, né, um bem comum aqui, que é o... pegar esse do PLC5, né? Olha como ele muda aqui, né? Ele já pega como o controlador trabalha, né? Como cada controlador específico de mercado trabalha, tá? Então dá para a gente fazer dessa forma também, tá? E aí gerar o meu relatório, né? No passo seguinte, tá? É a mesma coisa. Essa compatibilidade tem tanto para o Loop Pro quanto para o Plant SP, tá? Muito bem, vamos para a segunda parte da demo aqui, que é o Plant SP, né? É o cara que vai nos trazer aí as métricas, vai nos trazer os indicadores de desempenho, né? Os KPIs de todas as malhas de controle conectadas, tá? Ele também se conecta a historiadores de mercado, a um banco de dados relacional diretamente, tá? Enfim, quanto a isso também tá bem tranquilo. Nessa tela inicial, pessoal, eu tenho, né? Logo quando eu abro o Plant SP, eu tenho os meus indicadores de saúde das minhas malhas, seja saúde geral, saúde mecânica, saúde de sintonia ou saúde de processos, tá? E aqui ele me traz um gráfico circular para mostrar quantos estão legais, quantos estão mais ou menos, quantos tá com um desempenho ruim, ou que não tem dados ou está desabilitado, tá? E aqui embaixo também. E para eu, né, ir malha por malha, né, ou área por área, tem algumas formas de fazer. Eu posso ir através de mapa de calor, tá? Então, eu posso dividir, inclusive, as minhas malhas em grupos, né, em áreas, para ficar mais fácil fazer essa separação por área, por processo, igual vocês estão vendo aqui, né? E aqui eu tenho uma visão geral, né, através desse mapa de calor, da saúde das minhas malhas. Ah, Fel, mas o que isso está indicando, né? Aqui à direita eu tenho algumas métricas, né? Algumas variáveis que eu posso ver. Nesse gráfico que está nesse mapa de calor, ele está exibindo a saúde geral da minha malha. Tá? Então ele está pegando a média de todos os indicadores, né? Jogando para cá. Eu posso pegar também saúde de processo, né? Saúde de sintonia, ele vai pegar desvio de set point, desvio do recomendado, né? Erro médio absoluto. Saúde mecânica, ele já vai partir mais para o elemento de controle, né? Ele vai detectar atrito estático, né? Que é o stiction, né? Static friction, enfim, tá? E várias outras métricas aqui, né? Ruído, oscilação, disponibilidade, mudança de set point, variação normalizada, desvio de sintonia, tá? E da mesma forma, eu consigo ver aqui essas métricas, só que no formato de tabela, mais resumidão aqui, mais enxuto, né? Bem como vários gráficos aqui, né? Por área, ou enfim, que seja todas as malhas aqui, da saúde geral do meu processo, tá? Legal. Aqui à esquerda, pessoal, eu tenho esse menu aqui, onde ele está me mostrando o que ele chama de troublemakers, que são causadores de confusão, né? Essa lista aqui é de malhas de controle que tiveram queda no desempenho ao longo do tempo, seja dentro de um dia, seja dentro de 7 dias ou dentro de 30 dias. Tá? Então, ele vai me trazer aqui malhas que estão ocasionando possíveis problemas, né, ali no meu processo.
E eu tenho também a parte de alertas, tá? Eu vou falar depois, mas ele mostra alertas. Eu posso pedir para ele colocar alertas aqui caso uma métrica ou um desempenho seja abaixo do esperado, né? Então eu vou entrar aqui em uma das malhas. Deixa eu ver por que essa aqui está me causando problemas, né? Deixa ele carregar aqui. Mas essa é uma interface que a gente passa bastante tempo no Plant SP, né? Que eu falo proporcionalmente aos outros lugares. Esse gráfico aqui, ele está me mostrando a métrica que eu selecionei. Então eu tenho a saúde geral, tá? Isso aqui, pessoal, essa saúde geral, importante frisar, que eu posso atribuir diferentes pesos, diferentes importâncias, tanto para cada malha, né? Eu posso dizer que essa malha aqui é mais importante que as outras, né? Quanto criar esse peso, né, essa importância para cada uma dessas métricas aqui. Então, vou pegar aqui, por exemplo, né, o meu erro médio absoluto, ele é mais determinístico, ele é mais importante na saúde da minha métrica do que você ver ruído, por exemplo. Tá? Então eu consigo nas configurações dele mudar esse peso, né, para ele interferir aqui na minha métrica de saúde. Tá? Aí eu tenho saúde de processo, saúde de sintonia e mecânica, que eu já falei, o quanto cada malha passou em cada modo, então modo cascata, automático, manual, em erro médio absoluto, a saída do controlador para eu verificar se não tem nenhuma saturação, se não está acontecendo muita saturação no meu processo, né, dele, igual lá naquele exemplo que eu mostrei do Loop Pro, né, ele chegou a 100% da resposta do controlador e não estava sendo tão rápido quanto eu precisava, então eu tenho talvez um erro de dimensionamento em algum lugar, né? Saída, o agarramento de válvulas, né? Porque ao longo do tempo, quando você não dá manutenção devida aí nas válvulas, né? E é natural também que ela se desgaste ao longo do tempo, o controlador ele precisa dar um tranco na válvula, né? Dar um overshoot aí na saída mesmo, para tirar essa válvula do agarramento, né? E ele detecta isso, é exemplo desses pequenos picos aqui, né? E traz aqui para a gente a probabilidade e a quantidade de agarramento, né? Uma boa métrica aí para manutenção, principalmente. E vários outros, né? Ruído, disponibilidade, oscilação, dados de processo, eu posso mostrar aqui dados da variável de processo, do set point, da saída do controlador, tá? Posso ver diretamente aqui, desvio de sintonia, sugestão de sintonia, tá? O Plant SP, ele consegue também, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, ele consegue também criar um modelo no mesmo jeito, no mesmo esquema que eu estava mostrando lá no Loop Pro, tá? Então posso selecionar aqui uma malha, vir aqui no TuneView e configurar esse cara aqui para também, né, me sugerir uma resposta mais agressiva ou conservadora. Eu tenho compatibilidade com vários de mercado, assim como no Loop Pro, tá? Igual vocês estão vendo aqui, o tipo de controlador, se é um PI ou PID, tá? Ele consegue fazer isso também para a gente, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa malha. E olha só para vocês verem aqui, né? Deixa ele fazer os cálculos aqui. Ele faz da mesma forma lá que o Loop Pro, tá? Igual eu estava falando. Inclusive, eu posso exportar isso aqui para o Loop Pro e trabalhar daquele esqueminha offline que eu falei, né? Dá para fazer isso também. E aqui ele traz, né, a avaliação, né, de 1 a 5 estrelas, quão adequada está a sua sintonia para esse processo aqui, para esse controlador, tá? Enfim, né, isso são as métricas. Tem até a variação normalizada aqui, que ela é uma métrica que ela agrega as magnitudes dos erros, né, para vários pontos dos dados em uma única medida. Ele pega, na verdade, ele calcula o erro quadrático médio entre os valores da variável de processo set point. Ele faz ele calcula o erro quadrático médio do próprio erro, tá? E ele normaliza pelo valor médio da medição da variável do processo, tá? Então, obviamente, quanto maior esse número, pior, né? Eu tenho também como enviar, como ele aparecer alertas para mim, né? Caso
alguma métrica que esteja abaixo do desempenho, posso criar notas, ele me mostra recomendações também, ele está falando, olha, o seu desvio de sintonia está muito alto, cara, isso aí pode indicar um erro na hora de sintonizar, pode indicar algum problema, né, e é bom você ver isso aí. Vamos pegar outras recomendações aqui, vamos ver esse. Não, esse aqui está igual, vamos pegar um de peso aqui. Ó, você está com muita variância de processo, né? Isso aí, ele pegou pelo erro médio absoluto, né? Que está muito alto. Isso aí pode ser várias coisas, pode ser uma sintonia que já está degradada, pode ser desgaste no equipamento, tá? Então ele mostra para a gente, ele dá o caminho das pedras aí para a gente ver qual que é o problema, tá? E também um histórico de mudanças da sintonia, tá? Ele pega aqui também, bom? Bom, isso aí são métricas de cada malha que eu estava mostrando, né? Tem outras formas também da gente encontrar relação entre as malhas, tá? A exemplo desse aqui, eu peguei uma janela de tempo muito grande aqui de um mês, deveria ter pegado uma menor, mas tudo bem, deixa eu terminar de calcular. Eu tenho aqui um mecanismo para eu fazer, para eu identificar correlação entre malhas. Tá? Como que ele faz isso? Deixa eu pegar essa FIC 405 e mudar a cor dela, só para ficar mais fácil de entender. O que ele faz? Isso aqui é para identificar relações entre malhas, né? Malhas que têm oscilações em períodos similares, né? Eu tenho um pico aqui, por exemplo, né? Na minha resposta, e eu tenho outra ao mesmo tempo, né? Elas tendem a estar relacionadas. Tá? Então ele mostra, esse gráfico que ele mostra a relação entre as malhas, mostrando picos de frequência comuns entre elas. Tá? O que ele faz? Ele aplica uma transformada discreta de Fourier, né, que é a DFT, nos dados de processo que estão vindo aqui para o Plant SP, seja do Historian, seja de um banco de dados relacional, tá? Para a gente fazer essa análise. Então eu tenho aqui essa malha de vazão, né, a FIC, uma malha de controle de vazão, e se eu passar o mouse em cima das outras, eu posso até fixar aqui se eu quiser, eu consigo ver quão correlacionadas elas estão, tá? Se eu pegar, por exemplo, essa malha aqui, ó, essa FIC 417, eu estou vendo que não tem quase nada de relação, porque ela está dando picos diferentes, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, essa 403, olha só como os picos eles são similares entre elas, tá vendo? Ó? Esse grandão aqui, aí tem outro aqui, aí tem outro aqui, né? Elas têm um comportamento similar, então eu posso dizer, através dessa análise, que as malhas FIC 403 e 405, elas têm relação, tá? Provavelmente elas estão no mesmo processo, enfim, né? Mas eu posso utilizar para analisar dessa forma, tá? Uma outra forma, meus amigos, a análise de correlação, de relação de tempo, né? Aqui que ele está. Deixa eu esqueci de marcar todas aqui, deixa eu marcar só algumas aqui para vocês verem. Né? Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente interações entre as duas malhas, entre a malha que está aqui na horizontal e a malha que está na vertical, para identificar efeitos de atraso ou adiantamento entre elas. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse quadradinho aqui, né? Ele está falando aqui para mim que a FIC 405, que é essa daqui, né, que é essa dessa coluna aqui, ela está liderando, ela está na frente da FIC 401 em meia hora. Tá? Ele conseguiu encontrar correlação entre essas duas malhas, né? Ele está falando, olha, por exemplo, quando acontece um pico na 405, acontece um pico bem parecido, né, um comportamento bem similar na FIC 401 depois de 30 minutos. Tá? Assim como ele identifica relações de atraso também, né? Ele mostra quem está adiantado e quem está atrasado aí nessa relação. Tá? O que está em cinza, pessoal, é que o software não encontrou relação relevante, significativa. Tá? Ele só mostra aqui, ele só pinta os quadradinhos aqui quando ele encontra relação notável, né? Então dá para a gente fazer dessa forma. Isso aqui é muito interessante, pessoal, principalmente para, por exemplo, sistemas com controle antecipatório, processos com muita perturbação, né, ou quando tem muita interação entre equipamentos ou malhas do mesmo processo.
tá? Então, quanto tempo leva para um pico de resposta numa malha X afetar a malha Y, né? E qual é a relação de atraso e adiantamento entre cada uma delas, né? Esse gráfico serve para mostrar justamente isso. E para finalizar a minha demonstração aqui do Plant SP, eu tenho também, pessoal, como criar, assim como no Loop Pro, relatórios. Deixa eu ver porque que ele... acho que ele abriu aqui agora. Ele já vem aqui com alguns modelos de relatório, né, como esse aqui de erro médio absoluto, erro médio absoluto, mas eu posso criar os meus, tá? Então quero a cada tantas horas disparar um e-mail com esse relatório aqui de erro médio absoluto, né? Ou um relatório mais voltado à análise de oscilação, né? Enfim, aí ele tem aqui os modelinhos prontos, mas dá para a gente criar os nossos também, tá? Ele tem esses 30 relatórios prontos aqui, né? Vem literalmente 30, mas dá para a gente criar os nossos também, tá? Bom, já finalizei aqui a minha parte dentro do tempo. Eu, de novo, agradeço a atenção de vocês, tá? Para a demonstração aí, passo a palavra de volta para o meu amigo Rodrigo. Vai lá, Rodrigo, vou parar aqui de compartilhar. Beleza, Gomes. Obrigado. Bom, vou aproveitar aí os minutos para falar um pouco aí da Aquarius, né, e das próximas iniciativas. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, então, só para passar aí uma ideia geral, né, atualizar aí, caso vocês não conheçam a fundo aí Aquarius, a gente trabalha com softwares, aliás, que vão desde o chão de fábrica, né, no nível 1 aqui, por exemplo, como drivers, equipamentos, né, soluções para gerenciamento e versões de aplicações, o próprio Plantesp e o Loop Pro Tanner, né, para gerenciamento de malhas de controle que nós mostramos hoje, nível de supervisão, a gente tem o iFix, que é o software aí bem conhecido no mercado, né, o Simplist, né, que é outro software escada da GE também atuando aí nessa base instalada de escada que nós possuímos, soluções mais voltadas para bateladas, o Process View para gerenciamento de alarmes, o História, né, o historiador aí de base temporal, a gente tem o Profis História, temos o Cisense, o SIC para dados, análise de dados aí de maneira mais avançada, o Operations Hub aqui, que ele engloba até vários níveis das aplicações, né, então você consegue ter uma visualização bem centralizada aí de todas as suas aplicações. Gestão de planejamento, né? Então a gente possui aqui o MES, o OpenTAS. Eu vou falar um pouquinho mais profundamente de cada solução, tá, pessoal? Mas aqui a ideia, realmente, o intuito é mostrar para vocês que a gente consegue fazer um atendimento basicamente desde o chão de fábrica até o nível mais corporativo. Então, temos soluções aí bem completas, tá? Bom, a respeito da Aquarius, né? A Aquarius é uma empresa aí nacional com mais de 39 anos de atuação no mercado, e a gente está sempre muito focado aí no mundo de software para a indústria, né, com o intuito aí de atender a aplicações, como eu mencionei, que vão desde o chão de fábricas, né, até voltado ao nível corporativo. Então a gente foca sempre nas demandas de software, né, e serviços para auxiliar aí, ajudar nos desafios da indústria 4.0, da digitalização. Nós temos muitas referências, muitos projetos e aplicações em clientes aí dos mais diversos setores, né, com soluções personalizadas, né, para atender todos os desafios e necessidades específicas de cada setor. A gente sabe que existem aí essas especificidades, né, então muitos projetos aí não são necessariamente uma cópia um do outro, então a gente tem bastante experiência também nisso. Os produtos são bem consolidados, né, com muitas licenças instaladas, não só no Brasil, mas em outros continentes. A gente também foca que temos muitos alunos capacitados, né, em nossas soluções. A gente tem opção aí de treinamento tanto presencial quanto treinamento remoto, tá? Treinamento remoto, inclusive, aí ficou muito mais comum aí durante a pandemia, né? E dependendo da situação, pode ser aí
uma maneira mais econômica, né, já que as empresas aí não têm que investir em deslocamento, hospedagem, alimentação, enfim, então só para dar uma geral, que nós realmente temos toda essa referência, né, esse conhecimento aí já do mercado. Bom, e a respeito aí dos nossos parceiros, a Aquarius aí sempre trabalha com empresas que são líderes nas suas áreas de atuação, né, são fornecedores de tecnologia que se complementam, né, sempre soluções de software. A gente também conta com uma equipe de integradores de sistema, né, parceiros, que são chamados Solutions Providers, que atendem todas as demandas aí necessárias. Bom, hoje foi o tema, inclusive, aí do nosso webinar, né, o Control Station. A gente tem o Plantesp e o Loop Pro, que são ferramentas para gerenciamento das malhas e das sintonias de P&D. Temos as soluções também da Cópia, que faz o gerenciamento e as mudanças, gestão de mudanças, na verdade, né, dos backups. A Facility Connex, que é uma solução mais voltada para fazer monitoramento baseado em nuvem para otimização de eficiência energética. A GE, que é o nosso parceiro aí de longa data, né, então tem diversas soluções aí muito reconhecidas no mercado, né, então já citei o SCADA da GE, o iFix, que é o mais conhecido, o Historiador também, que está sendo bem vendido no mercado. Temos a Glartec, que até aproveitando, pessoal, aí a audiência, né, vai ser tema aí do nosso próximo webinar, então nas próximas semanas, aí nos próximos dias, vocês deverão receber as informações a respeito do nosso próximo webinar, inclusive também a gente está prestes a divulgar também um novo episódio do nosso podcast, tá, voltado aí para Indústria 4.0, então, em breve vocês vão receber também esses materiais aí a respeito da solução da Glartec, que é uma ferramenta para digitalização de recursos e tarefas, né, com realidade aumentada. Nós temos a Implico, que provê aí soluções para planejamento logístico, né, e automação de processos voltados mais aí para terminais, refinarias. A Max Solutions, que tem soluções de gerenciamento de alarmes, sempre baseados nas normas da ISA. A Nórdica, né, que tem aí o ClickView, que é uma solução voltada para BI, né, para análise de dados e visualização. A SIC, que é uma ferramenta para análise de dados com recursos de criação de indicadores, né, Analytics. E também temos a Transpara, que tem o Visual KPI, né, que é uma ferramenta com vários recursos prontos aí para visualização de indicadores. Bom, pessoal, então a gente está bem aí em cima do horário, né? Eu quero novamente agradecer aí a presença de todos. Por favor, aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí que não foi respondida, acredito que todas tenham sido respondidas até no momento, pelo menos antes de eu reassumir aqui a apresentação, vocês podem ficar à vontade. Paiola, pessoal, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Bom dia, pessoal. Eu queria primeiro parabenizar, né, Bonilha e Gomes pela apresentação, foi muito boa, muito prática e muito direto ao ponto. E eu queria só reforçar alguns pontos que eu acho bastante relevantes, tá, pessoal? Então, se vocês me permitirem, né, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é um comentário sobre o que o pessoal estava comentando aqui no chat até, né? Mas é necessário forçar um degrau, não é necessário forçar um degrau, uso uma ferramenta, uso outra, uso as duas. A questão do uso do Plantesp, né, é que ele pode se alimentar, né, na verdade ele se alimenta, né, de dados históricos que você já tem armazenado, né, por uma semana, um mês, um ano, 5 anos, sei lá eu, né, e ele permite consumir esses dados e, claro, no dia a dia você vai mudando ali o set point da sua malha, né, o operador vai fazendo essa mudança, e com esses degraus, normalmente, você já consegue extrair a dinâmica, né, os parâmetros daquela malha, e ele já consegue fazer os cálculos de estimativa, né, de presença de stiction e outras coisas mais que ele pode calcular naturalmente, tá? Então, muitas vezes você nem precisa ir lá e colocar um novo degrau no sistema, tá? Então, o que vai dizer se você precisa ou não é exatamente a qualidade dessas variações anteriores que você tem nos dados históricos, tá? A ideia do sistema é ser o menos intrusivo possível, tá? Então não ter nenhum tipo de impacto na sua operação, tá? Então por isso que eu acho que é importante você analisar caso a caso, tá? Então a gente traga o seu caso pra gente e a gente vai estudar junto com você, tá? Outra coisa que é importante, o Gomes mostrou uma tela inicial, né, que traz uns parâmetros gerais das malhas.
por ali você já consegue ter uma ideia, né, de malha por malha, se o problema geral que você tem naquela malha é atrito lá na sua válvula de controle, se é preciso da presença de atrito estático, né, de stiction, né, nessa sua válvula, ou se é um problema do tipo de sintonia, né, então o sistema já vai permitir fazer essa análise desse desvio, né, de uma sintonia otimizada que você tem, ou até mesmo se de repente é um erro de projeto, né, um erro de execução ali, de física, né, de você ter uma tubulação maior, menor do que o adequado, uma válvula instalada ali que está aquém da sua capacidade nominal necessária para você poder controlar. Então, o sistema ele é muito legal para você ter essa capacidade investigativa, né, olhar de maneira macro qual é o seu problema e em cima dele você poder se aprofundar, tá? Outra coisa que eu acho importante, tá? Vocês que estão aqui no webinar estão pensando, puxa, é muito legal esse sistema, mas poxa, a gente não tem uma pessoa hoje que pode ficar dedicada aí 24/7 olhando para um sistema como esse, né? Cara, não precisa, tá? Esse sistema ele é feito exatamente para que você possa utilizar ele quando necessário. A gente tem clientes que colocaram ele num telão na sala de controle, beleza, não tem nenhum problema, bacana, né? O cara vai ficar ali acompanhando em tempo real a mudança dos parâmetros, né? Dos KPIs das malhas, etc. Mas não é exatamente necessário. A maioria dos nossos clientes coloca esse sistema para rodar, claro, ok, dentro de uma sala de controle, etc. Mas ele vai olhar realmente com mais afinco uma vez por semana, ou quando ele recebe alarmes de piora das malhas principais. Então, o Gomes comentou, né, o sistema permite o envio de e-mails com alerta. Então, você pode setar alguns parâmetros de qualidade das suas principais malhas, e quando você tem essa malha indo para o brejo, né, a vaca está indo para o brejo ali, né, a sua malha está piorando, os seus parâmetros principais da malha estão ficando ruins, aí sim você vai entrar no sistema para fazer essa análise investigativa, tá? Então essa ferramenta ela serve para trazer mais substância para aquela análise da equipe de manutenção, tá? Outra coisa importante, você não precisa ser exatamente um especialista em controle de processo para usar essa ferramenta, tá? Ela é extremamente intuitiva, os KPIs têm várias explicações, em português inclusive, tá? Sobre o que é stiction, o que aquele indicador traz, o que é inversão de sinal de controle, enfim, manual, automático, cascata, etc. Tudo isso está explicado dentro da ferramenta, tá? Então, você não precisa exatamente ser um especialista, pode ser um profissional de automação, de manutenção, um cara que não tem exatamente uma formação ali de controle de processos, tá? Outra coisa, esses dados podem estar em qualquer tipo de sistema, não obrigatoriamente no sistema que a gente trabalha, por exemplo, que é o GE Histórico, né? Você já tem dados no pai, né, lá da Veba. Tudo bem, não tem problema. Eu me comunico com o pai da Veba, pego esses dados históricos, trago para você os indicadores, tudo funciona da mesma forma, tá? Tem em outro tipo de sistema, tem no Excel. Beleza, dá para a gente se comunicar eventualmente com esse arquivo que você tem lá no Excel, tá? O Bonilha também comentou muito rapidamente, reforçando esse ponto, ESG, né? Essas métricas que a gente tem hoje muito fortemente no nosso dia a dia, né? Inseridas não só pela nossa própria área, pelo nosso departamento, mas o corporativo traz essas métricas, né? De como que a engenharia, de como o processo pode contribuir para as métricas de sustentabilidade, né? Tá aqui, cara, uma ótima ferramenta para você dar esse passo, né? Porque usando uma ferramenta como essa, eu garanto para você que você vai trazer algum tipo de melhoria no seu sistema, você vai reduzir o uso de energia, você vai diminuir custos de manutenção, você vai ter menos desperdício, né? Você vai usar menos matéria-prima, então certamente você vai ter parâmetros de sustentabilidade para mostrar um antes e um depois desse tipo de implantação, tá? Então, qual que é o custo dessa ferramenta? Cara, essa ferramenta custa nada perto do custo de você não fazer nada. Quanto custa para você reduzir, por exemplo, 5% de uso na sua energia, tá? Nos seus principais processos? Ou quanto custa para você, ou quanto vale para você ter um aumento de produtividade de 2%, né? Então, acredite, não fazer nada é o maior custo que você vai ter com relação a isso daqui, tá? Então, cara,
Sai dessa inércia, aproveita que está começando o ano, fala com o Aquarius, manda e-mail para o Bonilha, manda e-mail aí para o Gomes, tira suas dúvidas, traz um caso para a gente poder estudar em conjunto, tá? Sem compromisso, vamos analisar, vamos discutir, vamos estressar os pontos necessários e eu tenho certeza que vai ser vantajoso para vocês, tá? Desculpa essa penetração aí de assunto, mas é só para trazer alguns pontos que eu acho que são relevantes, tá? Tá ótimo. Bom, novamente aí agradecer a presença de todos, né? E Paiola, imagina, você só acrescentou aí informações muito úteis e importantes, então não precisa se desculpar por isso, não. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Gomes, não sei se tem algumas palavras finais. Não só agradecer aos nossos amigos aí por terem participado, né, pelas dúvidas, agradecer pelos agradecimentos também, a gente que agradece aí o prazer de estar aqui com vocês, né, de poder apresentar essa ferramenta. Se vocês tiverem interesse, pessoal, em fazer alguma prova de conceito, implementar aí na indústria de vocês, né, a gente está aberto a isso, né, então podem entrar em contato comigo, com o Bonilha, com o Paiola também, tá, que a gente vai estar à disposição aí para atender vocês. É isso aí. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Um ótimo dia a todos. Valeu, pessoal. Boa semana.